Naquela noite, uma emoção que ninguém esperava despertou silenciosamente. Por se conhecerem tão bem, sabiam que jamais deveriam ultrapassar certos limites. Mas os olhares continuavam a se cruzar, e o silêncio se prolongava cada vez mais. Verdades não ditas, sentimentos que tentavam esconder e uma memória que, uma vez tocada, não podia ser apagada. Teria sido amor? Ou uma coragem que chegou tarde demais? Alguém sonhava com vingança, e alguém estava disposto a perder o coração. Naquela noite, em que uma única escolha mudou o rumo de uma vida, a história de adultos que ninguém ousava contar começa agora, em silêncio. Na noite em que começou o churrasco de inauguração da casa de Ricardo, o ar estava estranhamente pesado. Enquanto risadas ecoavam de um lado da sala, do outro, seu Afonso, perto da aposentadoria, segurava seu copo sem conseguir levá-lo aos lábios. O olhar da esposa de Ricardo, Helena, que passou por ele vinda da cozinha, parecia percorrer suas costas lentamente. Aquele olhar, silencioso como um pacto antigo, era profundo, e no peito de seu Afonso, emoções ainda não resolvidas ressoavam baixinho. Todos riam como se nada estivesse acontecendo, mas naquele instante, até o tempo parecia prender a respiração. Seu Afonso sentia-se desconfortável ali. Sobre seus ombros, prestes a se aposentar, pesava o tempo, enquanto a casa de Ricardo brilhava como um símbolo de sucesso e estabilidade. Ele o parabenizou com uma vênia, mas em seu coração, um sentimento acumulado ao longo de anos começava a criar fissuras sutis. A relação com Ricardo ia além da simples hierarquia de chefe e subordinado. Era uma teia de competição, inveja e anos de incompreensão. Ele não sabia se o convite de hoje era um gesto de reconciliação ou mais um teste. Helena movia-se silenciosamente pela cozinha, servindo os convidados. Cada vez que seus dedos tocavam um copo, o olhar de seu Afonso era involuntariamente atraído naquela direção. Eles quase não trocaram palavras, mas uma corrente inexplicável fluía entre eles. Por um breve momento, quando ela se virou em frente à pia, seu Afonso prendeu a respiração. Em seu olhar, havia um calor que ia além da cordialidade, mas ao mesmo tempo, uma linha que não deveria ser cruzada estava claramente traçada. Ricardo, na sala, ria de forma expansiva enquanto cuidava de seus convidados. Seu sucesso era inegável, mas seu Afonso conhecia a frieza escondida por trás daquele sorriso. As salas de reunião do passado, as decisões indiferentes, as oportunidades que foram deixadas para trás. O churrasco de hoje, embora parecesse uma celebração, era para seu Afonso um reencontro com um passado mal resolvido. Ele sentia que, em algum lugar daquela casa, havia uma verdade que ele não conhecia. A luz da cozinha era especialmente acolhedora. Quando Helena lhe entregou um copo de água e suas mãos pararam, quase se tocando, os dois desviaram o olhar simultaneamente. Naquele breve instante, inúmeras palavras foram trocadas sem que nenhum som fosse emitido. Em sua expressão, misturavam-se cansaço e solidão, e seu Afonso se surpreendeu por ter reconhecido aqueles sentimentos. Suas vidas corriam em órbitas completamente diferentes, mas pelo menos naquela noite, elas se cruzavam. Seu Afonso se perguntou: seria apenas impressão minha? Ou um sinal silencioso que vinha de muito tempo? Ele já havia pensado em vingança, contra Ricardo ou contra o mundo, mas nunca imaginou que essa vingança tomaria essa forma. As emoções não seguiam um plano, e o coração sempre encontrava a fenda mais vulnerável. Helena ergueu a cabeça e olhou para ele novamente. Seu olhar continha um pedido e uma advertência ao mesmo tempo. Era como se dissesse: não se aproxime, mas também sussurrasse: por favor, entenda. Seu Afonso deu um passo à frente e parou. O barulho da cozinha, as risadas da sala, tudo pareceu se distanciar, criando um espaço que era só deles. Foi quando a voz de Ricardo ecoou da sala: seu Afonso, tudo bem aí? Com aquela única frase, o ar voltou à realidade. Seu Afonso sorriu e respondeu, mas seu coração ainda batia acelerado. O que aquela noite mudaria? Qual escolha levaria a que resultado? Ninguém sabia. O churrasco continuava, e o tempo passava.
Mas seu Afonso sentia. A festa de Ricardo não era apenas uma celebração, mas o ponto de partida onde emoções reprimidas e escolhas ocultas viriam à tona. O olhar que se deteve na cozinha, os dedos que não se tocaram e a sinceridade que não foi dita, nada havia terminado. Pelo contrário, o momento mais importante estava apenas começando. Mesmo depois que a voz de Ricardo se dissipou no ar, o coração de seu Afonso não se acalmou facilmente. Ele pousou o copo e respirou fundo, lentamente. Helena, como se nada tivesse acontecido, baixou a cabeça para arrumar os copos, mas ele não deixou de notar o leve tremor em seus ombros. Aquele tremor não era por causa do ar frio da noite. O fato de ambos saberem a verdade criava uma tensão ainda maior. Quer mais água? A voz de Helena era baixa e cautelosa. Seu Afonso assentiu com a cabeça. Havia momentos em que as palavras eram desnecessárias. Enquanto o copo era enchido, eles ficaram muito próximos um do outro. O espaço entre eles foi preenchido pelo silêncio, mas o silêncio, paradoxalmente, dizia muito. Seu Afonso não conseguiu desviar o olhar do pulso dela, que por um instante esteve em seu campo de visão. Ali, as marcas da vida e um cansaço reprimido coexistiam. Ela parou por um momento ao lhe entregar a água. A distância era mínima, um quase toque. Seu Afonso estendeu a mão, mas hesitou. Ele não sabia até onde essa pequena escolha poderia levar. Helena foi a primeira a colocar o copo sobre a mesa. Aquele gesto era uma forma de manter a linha, mas ao mesmo tempo, uma prova de quão frágil ela era. "A casa é muito bonita", disse seu Afonso. Eram palavras triviais, mas ele precisava de um momento para respirar. Sim, Ricardo se dedicou muito. Helena sorriu, mas o sorriso não durou. Seus olhos se perderam por um instante antes de voltarem, como se ela tivesse visitado um lugar distante dentro de si mesma. Da sala, as risadas ficaram mais altas. Alguém contou uma piada, seguida de aplausos. A cozinha parecia uma pequena ilha, separada daquele som. Seu Afonso sabia que a ilusão que aquele espaço criava era perigosa, mas ainda assim queria permanecer nele. Ele se perguntou por que havia sido convidado para aquela casa, por que estava naquela cozinha naquele exato momento. A resposta não era simples. "O senhor se aposenta em breve, não é?" A pergunta de Helena o fez assentir. "Sim, tenho muito o que organizar." "Que inveja", disse ela, surpreendendo-o. "Poder organizar as coisas." Helena baixou o olhar. Naquelas palavras havia camadas de histórias não contadas. Seu Afonso olhou para ela e percebeu o que o sentimento que ele queria entender realmente era. Não era pena nem curiosidade. Era o instinto de reconhecer alguém que carregava um peso semelhante. Ele disse, com cuidado: "O fim não é tão fácil quanto parece." Ela concordou com a cabeça. Aquele breve consentimento os aproximou um pouco mais. Helena abriu a janela da cozinha. O ar da noite entrou, fazendo a luz tremer levemente. Seu Afonso observou o perfil dela, parada junto à janela, olhando para fora. Havia uma solidão que se transmitia sem palavras. Ele deu um passo em sua direção. Não muito perto, mas também não muito longe. Manter aquele equilíbrio era o melhor que podia fazer agora. "Ainda bem que o senhor veio hoje." A voz de Helena era tão baixa que quase se desfez com o vento. "Obrigado por dizer isso", seu Afonso respondeu educadamente, mas sua resposta continha outros significados: gratidão, cautela e um desejo contido. Ele se conteve. Aquela casa tinha regras, e o nome dessas regras era Ricardo. Ela se virou. Seus olhares se encontraram. Naquele momento, todos os sons da cozinha pareceram desaparecer. Seu Afonso prendeu a respiração, e Helena não desviou o olhar. Por um tempo muito curto, houve uma tentativa de ler o coração um do outro, mas quanto mais liam, mais profunda se tornava a confusão. Seu Afonso. A maneira como ela o chamou era diferente, mais próxima. "Sim", ele respondeu. Dizer mais seria ultrapassar o limite. Ela também sabia disso. Por isso, Helena deu um passo para trás. Aquele recuo apertou ainda mais o peito de seu Afonso. Uma escolha que, ao não se aproximar, deixava muito mais para trás.
Da sala, Ricardo olhou novamente na direção da cozinha. Helena sorriu naturalmente e o chamou. Seu Afonso baixou a cabeça em cumprimento. Tudo parecia ter voltado ao seu devido lugar. Mas o ar de momentos antes já havia se infiltrado nos dois. Seu Afonso pegou seu copo e pensou: a noite ainda não acabou. A emoção apenas prende a respiração por um momento, não desaparece. Helena também devia saber. Para onde essa tensão sutil que começou na cozinha iria, ninguém havia tomado uma decisão ainda. Por isso, era mais intenso e mais perigoso. A história, a partir daqui, estava apenas começando de verdade. Desde aquele dia, uma atmosfera indescritível começou a pairar entre os dois. Um único olhar trocado na cozinha, o calor na ponta dos dedos ao entregar um copo, não saíam de suas mentes o dia todo. Eles continuavam suas vidas como se nada tivesse acontecido, mas a maneira como percebiam um ao outro já havia mudado. Seu Afonso tentava se controlar. O peso da palavra aposentadoria, a reputação que construiu, a razão e, acima de tudo, a linha que não deveria ser cruzada. Ele sabia de tudo isso melhor do que ninguém. Mas, mesmo sabendo, o olhar de Helena na casa de Ricardo continuava a abalar seus pensamentos. Helena também não estava em paz. Ela não entendia por que se tornara tão sensível. O dia foi agitado com os preparativos para a festa do marido, mas uma parte de sua mente estava constantemente ciente da presença de seu Afonso. Quando ouvia sua voz, levantava a cabeça sem querer. Quando seus passos se aproximavam, ela se pegava prendendo a respiração. Era uma estranha para si mesma. Eles deliberadamente mantinham distância. Seu Afonso reduziu as palavras desnecessárias e Helena aumentou o tempo que passava sozinha na cozinha. Mas, ironicamente, quanto mais tentavam se afastar, mais quente o ar se tornava. Com menos palavras, o silêncio dizia cada vez mais. Ao anoitecer, Ricardo precisou sair por um tempo e os dois ficaram sozinhos em casa. O som da porta se fechando ecoou com uma intensidade incomum. Helena parou por um momento e seu Afonso, para ganhar tempo, olhou pela janela. Ambos sabiam a mesma coisa. Aquele momento era perigoso. Quer uma xícara de chá? A voz de Helena estava mais baixa que o normal. Seu Afonso hesitou por um momento e depois assentiu. Ao entrar na cozinha, o espaço familiar de repente adquiriu um novo significado. A iluminação era suave, o ar estava silencioso. Até o som sutil de uma panela no fogão parecia alto. Enquanto Helena pegava as xícaras, seu Afonso observou suas costas, a linha dos ombros, o movimento do pulso, o momento em que o cabelo tocava a nuca. Ele tentou desviar o olhar, mas já havia visto demais. Naquele momento, ela se virou e seus olhares se encontraram. Um breve silêncio. Ninguém disse nada, mas ambos sabiam o quão frágil era aquele silêncio. Seu Afonso. Ela começou a falar, mas as palavras seguintes não saíam com facilidade. Como se, no momento em que falasse, tudo mudaria. Em vez de responder, ele expirou muito lentamente. A distância entre eles era tão pequena que um braço estendido os alcançaria. No momento em que ela lhe entregou a xícara, a ponta dos seus dedos se roçou. Não foi intencional, mas foi um contato inconfundível. Helena recuou a mão instintivamente. Aquele pequeno movimento tornou a emoção ainda mais nítida. Ela baixou o olhar. E seu Afonso, vendo aquilo, sentiu algo desmoronar dentro de si. Desculpe, disse ele primeiro. Mas ambos sabiam pelo que era o pedido de desculpas. Helena balançou a cabeça. Não, fui eu. Ando meio sensível ultimamente. Era mentira. Ambos sabiam. Não era sensibilidade. Era sentir demais. Ele deu um passo para trás. Poderia ter se aproximado se quisesse, mas parou, sabendo o tamanho da onda que essa escolha provocaria. Helena também permaneceu onde estava, pela mesma razão. O desejo de se aproximar era contido por uma razão que mal conseguia se segurar. Nesse momento, um som veio da entrada, o barulho da porta se abrindo. Ricardo estava de volta. Quase simultaneamente, os dois levantaram a cabeça. Eles compuseram suas expressões, como se nada tivesse acontecido.
mas o ar de momentos antes ainda permanecia dentro deles, como um calor que não se dissipa facilmente. Naquela noite, ao voltar para casa, seu Afonso não conseguiu dormir. O olhar de Helena, a sensação em seus dedos, as palavras não ditas, tudo se repetia em sua mente. Ele já sabia que aquilo não era um sentimento passageiro. Helena também, deitada na cama, olhava para o teto. A respiração do marido ao seu lado era audível, mas seus pensamentos estavam em outro lugar. Ela tinha medo do fato de que a linha que não deveria ser cruzada estava se tornando cada vez mais turva. Nada havia acontecido ainda. Mas uma coisa era certa. Muito já havia começado, e eles ainda não sabiam. Se essa emoção reprimida fluiria em uma direção sem volta, ou se conseguiriam parar no último momento. Desde então, os dois passaram o tempo sem se evitar completamente, nem se encontrar de verdade. Era como se estivessem de pé, separados por uma fina folha de vidro. Quando se viam, doía. Quando não se viam, pensavam ainda mais profundamente. Seu Afonso tentava se convencer. Aquilo era apenas uma confusão momentânea, uma ilusão criada pela ansiedade da aposentadoria. Mas esse pensamento sempre desmoronava com uma única palavra, um único olhar de Helena. Helena também não estava em paz. A casa continuava organizada. O marido continuava ocupado. A rotina seguia como se nada tivesse acontecido. No entanto, seu coração estava constantemente preso em algum lugar. Desde que seu Afonso visitara sua casa, sempre que estava na cozinha, ela se lembrava do lugar onde ele estivera. Parava ao pegar um copo, suspirava enquanto fervia a água. Ela sabia o que estava esperando, mas tentava não admitir. Alguns dias depois, a oportunidade de se encontrarem novamente surgiu de forma inesperada. Ricardo convidou alguns colegas de trabalho para um jantar simples. O nome de seu Afonso foi naturalmente incluído. Era um convite irrecusável. Depois de desligar o telefone, seu Afonso ficou sentado por um longo tempo. O pensamento de que, se não fosse, tudo poderia acabar, e o medo de que, se fosse, poderia se afundar ainda mais, o atingiram ao mesmo tempo. Naquela noite, a iluminação da casa estava mais baixa do que antes. A conversa era calma, as risadas contidas. Helena, enquanto arrumava a mesa, olhou várias vezes na direção de seu Afonso. Cada vez que seus olhares se cruzavam, ambos desviavam quase que simultaneamente. Parecia uma tentativa de evitar, mas até aquele movimento era uma prova de que estavam cientes um do outro. Após o jantar, as pessoas se reuniram na sala. Ricardo recebeu um telefonema e saiu por um momento. Os outros convidados também se levantaram, um por um. A casa ficou silenciosa novamente. E o que restou foram os dois e um ar carregado de palavras não ditas. Helena foi para a cozinha com a desculpa de lavar a louça. Seu Afonso hesitou e depois a seguiu. "Posso ajudar?" Sua pergunta era comum, mas continha outro significado. Helena parou por um momento e depois assentiu. O fato de ela não ter recusado teve um grande impacto em ambos. O som da água correndo e o tilintar dos pratos soavam ritmicamente. Nesse ritmo, o silêncio se tornava cada vez mais pesado. Seu Afonso olhou para o perfil dela, perto, mas ainda a uma distância intocável. Aquele espaço o sufocava. "O senhor já se arrependeu de alguma coisa?" A pergunta de Helena foi repentina, mas, por isso mesmo, carregada de sinceridade. Ele pensou por um momento e depois disse: "Mais do que isso, de um momento ao qual eu gostaria de voltar." O olhar dela se voltou para ele. Desta vez, não desviou. Seu Afonso levantou a cabeça lentamente. Naquela breve resposta, um nome não dito estava escondido. Helena, como se tivesse entendido o significado, mordeu o lábio. Sua mão tremeu levemente ao colocar um prato na pia. A distância entre eles diminuiu um pouco mais. Não foi intencional, nem planejado. Foi um momento que simplesmente fluiu. Seu Afonso temeu que ela pudesse ouvir os batimentos de seu coração. Helena também se concentrava em controlar a respiração. Ela começou a falar e parou. "Não sei se posso dizer." Seu Afonso assentiu. Era uma permissão para não dizer, e também um sinal de que estava tudo bem em dizer. "Eu não sei onde meu coração está ultimamente."
Sua voz era quase um sussurro. Sinto que ele está indo para um lugar que não deveria. Quando ela terminou de falar, a cozinha ficou completamente silenciosa. Seu Afonso deu um passo à frente, tão perto que podiam sentir a respiração um do outro. Ele levantou a mão e parou. Não a tocou, mas sentiu como se tivesse tocado. Helena fechou os olhos. Aquele breve momento parecia substituir inúmeras escolhas. Seu Afonso não disse o nome dela. Chamar seu nome mudaria tudo. Então, ela disse, muito baixo: "Tenho medo deste momento." "Eu também." A resposta de seu Afonso foi honesta. As palavras pararam ali. Não precisava de mais nada. Já era o suficiente. Os dois permaneceram parados. Ninguém se moveu. Mas o ar estava em chamas. Mesmo sem se tocarem, seus corações já haviam se encontrado e se cruzado várias vezes. Passos foram ouvidos perto da entrada. Era o som de Ricardo voltando. Helena abriu os olhos lentamente e seu Afonso deu um passo para trás. Tudo parecia ter voltado ao seu lugar. Mas eles sabiam. O momento anterior não podia ser desfeito. O que restou na cozinha foi um ar quente, uma confissão não dita e um silêncio prestes a explodir. Nada havia acontecido ainda, mas muito já havia acontecido. A chuva começou a cair tarde da noite. As batidas na janela eram rítmicas, e seu ritmo parecia o pulsar de um coração apressado. A maioria das luzes da casa estava apagada, e apenas um abajur aceso em um canto da sala criava sombras suaves. Sob aquela luz, os dois estavam sentados, frente a frente. Não havia palavras, mas o silêncio não estava mais vazio. Seu Afonso inspirou lentamente. O ar misturava o cheiro da chuva com o calor do ambiente interno. Helena estava sentada na beira do sofá, olhando para a janela. Seus ombros estavam um pouco caídos, e sua postura parecia o alívio de alguém que resistiu por muito tempo. Ele se aproximou dela. Desta vez, não parou. Ela virou a cabeça e olhou para ele. Seu olhar era calmo, mas continha uma decisão clara. Mesmo sem confirmar com palavras, ele sabia. Aquela noite não seria mais adiada. Seu Afonso estendeu a mão. Com cuidado, como se pedisse permissão. Ela não assentiu com a cabeça, nem segurou sua mão primeiro. Em vez disso, expirou longamente. O sopro de sua respiração tocou o dorso da mão dele. Naquele momento, tudo desacelerou. O tempo se esticou e o som da chuva se tornou mais nítido. Sua mão envolveu a dela. Era quente. Um toque que seria lembrado por muito tempo. Helena fechou os olhos. Aquele pequeno gesto representava o coração que havia chegado até ali, depois de tantos dias. Ele se sentou ao lado dela. Seus ombros se tocaram. O calor transmitido através da pele era mais preciso do que qualquer palavra. Os dois prenderam a respiração ao mesmo tempo, confirmando a presença um do outro. A respiração dela se misturou com a dele, e a fronteira entre eles foi se desfazendo. Sem dizer nada, eles já compartilhavam muito. "Está tudo bem agora." A voz de Helena era baixa e firme. Seu Afonso assentiu. Ele sabia que tudo bem não era uma permissão, mas uma escolha. Ele encostou a testa na dela. Por um breve momento, os lábios não se tocaram, mas até essa distância tinha um significado. A respiração dela roçou seus lábios, e ele não se escondeu mais. Naquela noite, a maneira como se olhavam mudou. Não fugiram. Não se evitaram. A chuva caiu com mais força. Os fios de água escorrendo pela janela refletiam a luz. O interior do quarto estava sereno, como um mundo à parte. Helena colocou a mão no ombro dele. O toque não era uma exigência, mas um apoio. Seu Afonso pegou aquela mão lentamente e a colocou sobre seu próprio peito. O coração batia rápido. Ela sentiu aquela pulsação. A respiração dela ficou um pouco mais rápida. Ele não perdeu essa mudança. "Se estiver tudo bem, me diga." Suas palavras eram uma demonstração de cuidado e, ao mesmo tempo, a última fronteira. Em vez de responder, Helena apertou sua mão um pouco mais forte. Aquela pequena pressão era toda a resposta. Seu Afonso fechou os olhos e os abriu novamente. Queria guardar aquele momento por muito tempo. Sem pressa, mas de forma clara, ele a abraçou. Com muito cuidado.
O corpo dela se encaixou em seus braços e a respiração dos dois criou um único ritmo. A pele se tocou, mas não foi um ato, foi um sentimento. Parecia o lugar onde um coração que sofreu por muito tempo finalmente descansava. Helena enterrou o rosto no peito dele. Não houve palavras, mas aquele silêncio era mais profundo do que qualquer confissão. A mão dele moveu-se lentamente pelas costas dela, sem pressa. Porque aquela noite não era um resultado, mas um processo. Ele sentiu o corpo dela se estabilizar em seus braços. Os dois, apoiados um no outro, ouviram o som da chuva. O mundo se distanciou, e apenas os dois permaneceram naquela sala. Helena levantou a cabeça. Seus olhares se encontraram novamente. Desta vez, não se evitaram. Seus lábios tocaram a testa dela, muito levemente. Depois, a têmpora. E os olhos. Os lábios continuavam a substituir as palavras. Ela fechou os olhos e se entregou mais profundamente ao seu abraço. Aquela confiança apertou o peito de seu Afonso. Ele sabia o quão precioso era aquele momento. A respiração dela roçou seu pescoço. Não se esqueça desta noite. Seu sussurro soou como uma promessa, não um pedido. Não conseguiria. Sua resposta foi definitiva. Eles não disseram mais nada. As palavras não eram necessárias. Não foi o corpo, mas o coração que se aproximou primeiro. O calor de seus corpos se misturou e suas respirações se tornaram uma só. Naquela noite, seus corpos contaram silenciosamente o que não havia sido dito. A solidão suportada por tanto tempo, o desejo de ser compreendido e a verdade que decidiram não mais esconder. A chuva caiu a noite toda, e aquela noite permaneceu por muito tempo dentro dos dois. A noite já havia passado, mas seus resquícios ainda pairavam no quarto. A luz do sol da manhã, que se infiltrava pelas cortinas, era cautelosa, como se soubesse que não deveria iluminar de forma imprudente os acontecimentos da noite anterior. A luz deslizava lentamente pela parede. O ar estava calmo, mas não completamente sereno. Os vestígios de uma intimidade, as frases não ditas, ainda flutuavam pelo ambiente. Ele foi o primeiro a acordar. Ficou um tempo imóvel, olhando para o teto. Seu corpo estava parado, mas sua mente já estava em vários lugares. Ele queria confirmar se aquilo realmente havia acontecido ou se era um sonho criado por emoções reprimidas por muito tempo, mas hesitou em virar a cabeça, com medo de que tudo se tornasse claro demais. Ao seu lado, ela estava, respirando silenciosamente. Uma respiração muito mais lenta que o normal. Seu rosto adormecido tinha uma expressão completamente diferente da noite anterior. Um rosto sem desejo nem tensão. Parecia, na verdade, o de alguém que havia se despojado de tudo. Ao ver aquilo, um peso se instalou em seu peito. Fomos longe demais? A pergunta ecoou silenciosamente apenas dentro de si. Ela também acordou logo depois. Primeiro, franziu a testa por causa da luz, e então, lentamente, lembrou-se de onde estava e com quem. Tentou se mover, mas parou. O silêncio daquele momento era ainda mais tenso do que o da noite anterior. Sem dizer uma palavra, ambos sentiram que estavam pensando a mesma coisa. Dormiu bem? Ela foi a primeira a falar. Sua voz estava mais baixa que o normal. Ela tentou parecer indiferente, mas havia um tremor quase imperceptível no final da frase. Sim, ele respondeu secamente. Sentiu que se dissesse mais alguma coisa, algo se quebraria. Uma resposta curta era mais segura. Os dois sentaram-se lado a lado, olhando para a beirada da cama. Era o mesmo espaço de ontem, mas parecia um lugar completamente diferente. Na noite anterior, tudo fluiu naturalmente, mas amanhã sempre traz a realidade consigo. Responsabilidade, memórias e escolhas. Ela segurou levemente a ponta do lençol. A sensação em seus dedos era estranhamente desconhecida. Nunca imaginou que receberia uma manhã tão silenciosa naquele quarto. Inúmeras frases surgiram em sua mente. Desculpe, eu me arrependo. Ainda assim. Mas nenhuma palavra saiu de sua boca. Você se arrepende? Ele perguntou. A pergunta foi tão direta que ele mesmo se surpreendeu. Mas era uma pergunta inevitável. Ela não respondeu imediatamente.
Em vez disso, olhou pela janela, a luz do sol tremeluzindo entre as árvores, os passos das pessoas que passavam. O mundo se movia como se nada tivesse acontecido. Não sei, ela disse lentamente. Se eu disser que sim, parecerá que o sentimento de ontem foi mentira. Com essa frase, ele baixou a cabeça. As palavras dela atingiram seu coração com precisão. A noite anterior não foi uma fuga. Pelo menos não para ele. Ele esteve sozinho por muito tempo, suportou por muito tempo e por muito tempo não foi sincero com ninguém. O tempo que passou com ela fez tudo isso parar por um instante. Ele começou a falar, mas parou. Temeu que suas palavras a confundissem ainda mais. Ela olhou para ele. Em seu olhar não havia perguntas nem expectativas. Apenas um pedido silencioso para que ele dissesse o que realmente sentia. Eu não fiz isso para fugir, ele finalmente disse. Eu queria, nem que fosse por um momento, respirar como eu mesmo. Os olhos dela vacilaram por um instante. Aquelas palavras se aplicavam a ela também. Ele sabia que ela também vivia apenas como a esposa de alguém, a anfitriã de alguém, a sombra de alguém. Ela moveu a mão com cuidado. Muito lentamente, como se pedisse permissão, a ponta de seus dedos tocou o dorso da mão dele. Não a segurou, apenas tocou. Aquele breve contato trouxe uma emoção ainda maior do que a da noite anterior. É por isso que tenho mais medo, disse ela, por saber que isso não foi um simples erro. Ele não cobriu a mão dela. Se a segurasse, tudo começaria de novo. Em vez disso, deixou-a como estava. Essa escolha era mais necessária agora. Naquele momento, um barulho veio da entrada. O som da porta se abrindo. Um som inesperado. O olhar dos dois se fixou ao mesmo tempo. A essa hora, ela prendeu a respiração. Alguém estava entrando em casa. Passos familiares. Tão familiares que o arrepio foi ainda maior. Querida? Era a voz de Ricardo. O ar congelou instantaneamente. Pela primeira vez desde a noite anterior, a realidade se apresentou de forma muito clara, como um sinal de que o tempo das escolhas havia acabado. Ele e ela se olharam. Não houve palavras, mas em seus olhares havia a mesma pergunta. E agora? Mas uma coisa era clara. Não havia como voltar para antes da noite passada. Algo já os havia conectado profundamente. A maçaneta da porta do quarto se moveu novamente. E naquele instante, a mão dela apertou a dele com força por um breve momento. Não como uma promessa de não soltar, mas como uma confirmação de não esquecer. A história ainda não havia terminado. Pelo contrário, estava apenas começando. A manhã finalmente chegou. A chuva de ontem deixou apenas vestígios, e a cidade recomeçou a se mover como se nada tivesse acontecido. Seu Afonso, de pé junto à janela, observava aquele movimento. O café em sua mão já estava frio, mas ele o deixou assim. Havia coisas cujo processo de esfriar era melhor simplesmente aceitar. No quarto, Helena escolhia lentamente suas roupas. Eram as mesmas escolhas de sempre, mas hoje cada uma parecia ter um significado. Ela parou em frente ao espelho e fechou os olhos por um momento. O calor da noite anterior, as frases não ditas, o olhar que não se evitou, tudo se organizava silenciosamente em sua mente. Eles não se sentaram frente a frente. Em vez disso, passaram seu tempo, cada um em seu canto, no mesmo espaço. Era uma forma de respeito, a última cortesia. Mesmo sem explicar com palavras, eles já entendiam o suficiente. O que aquela relação havia sido e o que não poderia ser. Preciso passar na empresa hoje. Helena foi a primeira a falar. Sua voz era calma, mas firme. Sim, seu Afonso respondeu brevemente. Mais do que isso, não era necessário. Ele pegou seu paletó e ela sua bolsa. Na porta, os dois pararam ao mesmo tempo. Um breve silêncio. Um silêncio que anunciava a despedida. Sabiam quem deveria falar primeiro, mas nenhum queria assumir esse papel. Helena levantou a cabeça. Não me arrependo. Suas palavras não eram uma desculpa. Eram uma confirmação. Mas acho que é até aqui que podemos ir. Seu Afonso assentiu. Eu também acho. Sua voz era baixa e firme. Ele sabia que essa era a escolha mais corajosa. Não fugir,
não se prender. Às vezes, essa era outra forma de amor. Ela deu um passo à frente, muito lentamente, e encostou a testa na dele. Os lábios não se tocaram. Em vez disso, naquela distância, os dois compartilharam a mesma respiração. Foi quente e silencioso, pela última vez. Cuide-se, ela sussurrou. Você também, ele respondeu. A porta se abriu e se fechou. O som não foi alto, mas ficou gravado com clareza no peito de seu Afonso. Ele permaneceu ali por um tempo, sentindo o ar no lugar onde ela estivera, enquanto a memória, como um perfume, se espalhava lentamente, de uma forma que não desaparecia, mas que também não podia ser retida. Alguns dias depois, pequenos rumores circulavam pela empresa. Seu Afonso terminou de organizar suas coisas em silêncio, e Ricardo lhe ofereceu um agradecimento formal. Não houve mais palavras entre eles. Não houve vingança. Em vez disso, seu Afonso entendeu. O que lhe fora tirado não foi um cargo, mas tempo. E a maneira de recuperar esse tempo era não permanecer mais naquele lugar. Helena voltou à sua rotina. A cozinha continuava impecável, a casa continuava silenciosa, mas ela havia mudado. Não ignorava mais seus próprios sentimentos. Conhecia o peso de sua escolha e estava pronta para suportá-lo. Quando a noite chegava, às vezes abria a janela. Quando o vento passava, lembrava-se do som da chuva daquela noite e do calor daquele abraço. Os dois nunca mais se encontraram. Não houve contato. Mas alguns encontros são suficientes por si mesmos. Há verdades que se tornam mais claras justamente por não terem continuado. Aquela noite não foi uma fuga. Foi um suspiro que permitiu a cada um deles viver por um instante. E aquele suspiro se tornou a força necessária para retornarem às suas próprias vidas. Um dia, seu Afonso caminhava por um pequeno parque. As folhas secas estalavam sob seus pés, e o sol estava baixo. Ele parou e olhou para o céu. Sentia-se em paz. Seria mentira dizer que um canto de seu peito não doía, mas aquela dor não era uma ferida, mas a forma de uma memória. Helena, talvez, estivesse olhando para o mesmo céu. Na mesma hora, ele decidiu acreditar nisso. O fim é sempre silencioso. Ele se conclui não com uma explosão, mas com uma escolha. A noite que começou com o churrasco de Ricardo permaneceu como uma vingança inesperada para seu Afonso, perto da aposentadoria. Uma vingança que não feriu ninguém. Uma vingança na forma de se reencontrar. A memória permaneceu como um perfume. Um aroma que, mesmo com o passar do tempo, faz o coração parar quando passa de relance. E aquele aroma era o suficiente para os dois. Se esta história tocou algum lugar em seu coração, por favor, pare por um momento e fique conosco até o fim. Momentos de escolhas semelhantes, emoções não ditas e as verdadeiras histórias de adultos continuarão neste canal. Sua inscrição e seu like são a força que nos permite continuar contando essas histórias por mais tempo e com mais profundidade. Sua única escolha cria a próxima história. Junte-se a nós agora.